como a gente consegue identificar os sintomas da depressão? E também queria que você comentasse um pouco sobre a questão religiosa e a questão da depressão, que hoje a gente vê muitos religiosos Certo, é interessante essa pergunta aí. tentando resgatar aquela pessoa que está na depressão, e algumas denominações acabam levando para um lado mais extremo, como se ela está daquele jeito por causa de determinada situação religiosa, algo assim. Olha, assim, a depressão, não sei se vocês já ouviram falar, que se fala assim, o mal do século, né? É o mal do século. E, realmente, a depressão, ela veio, vamos dizer, sempre existiu, de forma tímida, escondida ali, e hoje em dia a gente fala mais. Inclusive, quem tem depressão, muitas vezes diz, olha, eu tenho problemas ali com depressão, enfim, né? Bom, a depressão, basicamente, ela é uma alteração do humor, tá? E aí, quando a gente fala em alteração do humor, a gente tem 2 pontos que a gente analisa, né? A questão da energia, a energia física e a energia mental, e a sensibilidade, no que se refere ao prazer e à dor. Então, você pega ali uma pessoa que está deprimida, né, com sintomas ainda, vamos dizer, para ser analisados, né, como depressão ou não. Então, você tem que usar esses 2 tópicos, que é a energia e a sensibilidade. Primeiro, energia. Tem que ser avaliado como é que está essa energia física dela. Porque quem tem depressão é como se você tivesse um fardo, né, nas costas. E isso, eu falo assim, sintomas, né, físico mesmo, né, uma sensação de peso, né. E a energia energia física e a energia mental, porque a gente não tem como dissociar uma coisa da outra. Então, aqueles pensamentos constantes, né, negativos, não tem nenhum pensamento positivo quem tem depressão, né? Sempre que não vai dar certo, sempre que eu estou com desesperança, estou desamparado, né? Se preocupa muito com a opinião dos outros, justamente. Né? Então, tudo é muito intenso, né, nessa questão da depressão. E a questão da sensibilidade, né, a gente fala do prazer. A gente fala do prazer. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão, ela não vê cor. Ela não vê cor nas coisas que faz. É como se fosse tudo preto e branco. Entendeu? Não tem aquele entusiasmo, né? Não tem aquele objetivo. Para que eu vou fazer isso, né? Essa questão de ver cor não necessariamente é a questão não é a questão da cor. Eu tô colocando visão. uma metáfora, né? Porque quando a gente tem prazer de fazer as coisas, né, a gente vê sentido, né? Então, essa questão da sensibilidade fica muito reduzida, né? E a questão da dor, né? A dor sempre é muito alta, né? Tanto é que quem tem depressão, o cérebro, aonde a sensação onde fica a questão local da dor, quando a gente sentiu a dor, é a mesma da depressão. Entendeu? Então, a dor de uma depressão é como se fosse uma dor física também, né? Então, a gente vai analisando esses 2 pontos primeiro aí, que é a questão da sensibilidade e da questão, né, das outras questões aí. E aí, a gente começa a ver a intensidade, está atrapalhando no teu dia a dia ou não, entendeu? De acordo com a intensidade, vai ser preciso usar medicação ou não. Vai precisar somente das técnicas, né, psicoterápicas, que é uma coisa, eu acho que é interessante a gente falar, sobre quando é necessário usar medicação e quando é necessário somente a psicoterapia. As técnicas ou os 2 ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso é... Em todos os casos... Eu não sei, desculpa, eu não sei se eu respondi tudo. Eu ia só complementar. Hein? Nesses casos que você já viu a questão religiosa. Sim, da questão religiosa. A questão religiosa é assim, a gente tem um exemplo bem interessante. Vocês sabem que é o Padre Marcelo, né? Marcelo Rossi. Isso. Padre Marcelo Rossi,
ele teve depressão e ele, literalmente, fisicamente, vocês viram que ele secou, né? Então, você dizer assim para uma pessoa, como uma pessoa de fé, né? Que tem fé em Deus, tem depressão. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? A depressão, ela é uma doença. Ela não é porque você quer ou não quer. Não é uma escolha, entendeu? Então, é uma doença que está ali e que precisa ser tratada. Então, a questão da religião é uma coisa, tratamento, né, psicológico é outro. Lógico. Lá nos nossos momentos lá da psicoterapia, eu gosto de ir para a igreja, eu gosto de fazer minhas orações. A minha pergunta, está te fazendo bem? Faz bem isso para você? Faz muito, então vá. Entendeu? Agora, não se pode se afastar do tratamento porque a religião diz que isso é uma coisa do demônio. Isso daí, gente, isso é do tempo das bruxas aí, né? Isso é muito antigo.